Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar sobre o atentado que teve lá em Moscou, na Rússia, que deixou 122 mortos e mais alguns feridos dentro de um teatro em Moscou, a capital da Rússia. O grupo Estado Islâmico, o ISIS, o Estado Islâmico, foi quem reivindicou os ataques. Só que a Rússia não, o Putin e a Rússia não acreditam, não estão certos ainda de que foi o Estado Islâmico. Falaram, né, a Rússia não soltou uma nota, entre aspas, falando de que esses assassinos tinham contatos com a Ucrânia. Então, os Estados Unidos já sabia desses ataques, já sabia, já tinha a inteligência norte-americana avisou a Putin que poderia haver um ataque de extremistas lá na Rússia. Só que Putin está numa guerra contra a Ucrânia, então a desinformação, informações falsas, etc., é o que vale conta muito numa guerra e é o que mais existe numa guerra. Tem um ditado que diz que quando começa a guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, o Putin não acreditou, não tomou medidas, achando que era um fake por parte dos Estados Unidos para poder confundir ele, a Rússia e tal, mas não, aconteceu, né? 11 pessoas foram presas, né? Dentre eles 4 que parecem ser os atiradores, a 350 quilômetros de Moscou, quando esse carro onde levava essas pessoas começou, não quis parar numa barreira, né, que os policiais montaram, não quiseram parar, e aí perseguiram, atiraram, parece que o carro capotou e tudo, e aí prenderam, e aí começaram a pegar essas 11 pessoas. Agora, por que, que o Estado Islâmico, vamos partir dessa premissa, né? Porque pode não ter sido. Pode ter sido a Ucrânia usando. Pode ter sido a Ucrânia, de uma forma ou outra. Mas, se for o Estado Islâmico, por que, que o Estado Islâmico faria isso? Por uma razão muito simples. O Putin, a Rússia, apoia o ditador da Síria há muitos anos, o Bashar al-Assad. E a Síria viveu um período de guerra civil tremendo há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, de vários grupos terroristas tentando tomar o poder e lutando entre si, e lutando contra o governo da própria Síria, do Bashar al-Assad. Um desses grupos, o Estado Islâmico, que surgiu ali. E Moscou, o Putin, é muito aliado do Bashar al-Assad, mandou muitos armamentos e atacou o próprio Estado Islâmico com sua força aérea, com drones, com mísseis. Os Estados Unidos também participou disso, atacou o Estado Islâmico, atacou grupos que a Rússia apoiava contra o Estado Islâmico. Ou seja, Putin fez o que pôde militarmente para poder segurar o Bashar al-Assad e destruiu esses grupos terroristas inimigos do Bashar al-Assad, que está até hoje no poder. Um deles foi o Estado Islâmico, que hoje está muito enfraquecido. Não é o que era no auge do Estado Islâmico. Está muito pequeno, nem a gente nem fala mais do Estado Islâmico. Então pode ter sido um ato de vingança do Estado Islâmico contra o Putin, contra a Rússia, que detonou eles e apoia até hoje o inimigo deles dentro da Síria, que é o ditador e o governo da Síria do ditador Bashar al-Assad. Bom, se foi mesmo, os próximos dias aí, próximas semanas, meses, ficará claro quem foi. De repente não chegaremos a uma conclusão de quem de fato foi. Putin pode dizer que foi alguém da Ucrânia, a Ucrânia e os Estados Unidos podem continuar dizendo que foi o Estado Islâmico pode continuar dizendo que foi ele, mas para o Putin é um cara muito esperto na guerra de desinformação, é do cara da KGB soviética,
Então ele pode botar a culpa na Ucrânia, porque interessa para ele, para a Rússia, botar a culpa na Ucrânia e não no Estado Islâmico. Porque a Síria já está controlada, a Síria já está dominada há muito tempo. Isso aí foi um ataque terrorista que não muda nada o cenário lá na Síria. Não muda nada. O Bashar al-Assad, aliado dele, continua comandando e governando quase toda, né, a Síria. Já para a Ucrânia, fazer um atentado desses contra o Putin é muito interessante, né? Porque mostrou a fraqueza extrema de segurança em Moscou, das forças policiais, da inteligência russa, que é muito renomada. A atual agência, que era a KGB, ela sabe de tudo. Então, eles sabem, ou saberão com mais certeza, quem de fato foi. E se acharem que teve dedo dos Estados Unidos, vai ter ataque, é, vai ter algum tipo de represália da Rússia contra o Ocidente, contra quem eles acharem que foi. Vai ter represálias. Se for o Estado Islâmico, os Estados Unidos também se prepare para ter ataque bomba lá nos Estados Unidos ou nas embaixadas norte-americanas no Oriente Médio, no norte da África, na Europa, porque o Estado Islâmico pode estar tentando, né, se ressuscitar através desses ataques terroristas. Não se sabe, vamos esperar aí os próximos dias, semanas, para a gente ver que fato quem foi e como é que isso vai se desenrolar e a represália. Mas é um fato novo esse, de ataques terroristas em massa ter voltado à tona. Isso é um negócio que tinha meio que desaparecido nos últimos anos. As guerras estão essas aí. Israel contra Hamas, Rússia contra Ucrânia, guerras por procuração, onde as potências, os países não se atacam, eles ficam por trás, apoiando, enquanto o Irã e tal, China ficam apoiando os palestinos, os islâmicos contra Israel por trás e não fazem uma guerra direta com Israel. A Europa e os Estados Unidos ficam por trás da Ucrânia. Agora a França está até mandando militares para a própria Ucrânia mesmo. Está começando a ter uma escalada nos meus vídeos aí que eu vou colocar no final para você assistir. A Europa está começando a atuar no solo ucraniano porque a Ucrânia está numa situação frágil militar no momento e a Rússia está bombardeando a Ucrânia, porque a Ucrânia não está tendo força aérea nem forças, né, antiaéreas para poder deter as aeronaves militares russas. Tá bom, pessoal? Fica aqui então esse meu recado. Vamos aguardar aí as próximas cenas aí, os próximos capítulos disso daí. Mas até o momento o que se sabe é que o Estado Islâmico reivindicou o atentado porque o Putin e a Rússia sempre ajudou o Bashar al-Assad, ditador da Síria, e atacou e bombardeou muito o Estado Islâmico na época. Foi uma vingança, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe você e sua família, tudo de bom, fiquem com Deus.